Vamos dar as boas-vindas ao painel. Tendências de jogo no Brasil, quais são as preferências no país, quais são as dificuldades e como as apostas e os pagamentos são tratados. Ângelo Aberoni, gerente nacional do Betmotion, advogado com mais de 10 anos de experiência no mundo e-gaming, assessorado pelas empresas em sua entrada no mercado brasileiro. Mestre em gestão do desporto pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. MBA em Gestão e Marketing Desportivo pelo IBMEC e pós-graduação em Futebol Business pelo Instituto Johan Cruyff. Palestrante nas principais feiras mundiais de e-gaming, incluindo Signia, Américas e Ice London. Depois de trabalhar no Bet.bt, onde participou da extensão ao Brasil, é atualmente Country Manager BR do Betmotion, um site presente no mercado há mais de 12 anos. Mônica Rangel é a chefe do mercado PT para 88 Holdings, bem como a proprietária da empresa Game Labs, dedicada a encher a lacuna entre as empresas de jogos, especialmente a lotária e os mercados emergentes. Mônica tem uma longa e bem-sucedida carreira na indústria iGaming ao longo de 13 anos e tem abrangido numerosas áreas como marketing e afiliadas, desenvolvimento de negócios e enquadramento regulamentar em diversos mercados, como sucessos bem conhecidos com marcas domésticas. Leonardo Batista, CEO e cofundador da Pay for Fun. Leonardo Batista participou do desenvolvimento do primeiro projeto de um bingo na internet do Brasil, em 2003. Com mais de 15 anos de experiência na área de gaming, tem de bagagem o cargo de CEO em uma importante empresa do segmento. Hoje em dia, está completamente focado em transformar a Pay for Fun no maior método de pagamento de treinamento do Brasil, envolvido nas áreas comercial, novas alianças, operacional e estratégica da empresa. Fernando Sucesso é gerente comercial Latam, pagamentos digitais da Nuvei, situado em São Paulo, Brasil. Fernando é responsável por gerenciar as estratégias de vendas, parcerias e campanhas de marketing e vendas da Nuvei no mercado Latam. Fernando tem mais de 5 anos de experiência na indústria de pagamentos, fala 4 idiomas, incluindo espanhol e mandarim, e possui bacharelado pela Universidade Federal do ABC e especialização em Engenharia Industrial pela Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Pequim. Em seu tempo livre, gosta de aprender novos idiomas, ler livros de desenvolvimento pessoal e praticar snowboard e tocar violão. Sérgio Garcia, Law-Tech and Regulation sócio da Ablada Advogados. Sérgio Garcia Alves é o sócio de Ablada Advogados e atua há 15 anos em temas de regulação e tecnologia. Mestre em Direito e Tecnologia pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e mestre em Regulação pela Universidade de Brasília. Presidente da Comissão de Direito dos Jogos da OAB-DF. Bom dia. Fico tudo silêncio. Então, pessoal, hoje temos uma mesa muito rica para o cenário brasileiro. Hoje, a convite do TGS, Elizabeth, agradeço aqui em nome de todos da mesa a oportunidade de realizarmos um painel sobre tendências de jogo no Brasil. O cenário do brasileiro que cada vez se torna mais rico, mais diverso, atraindo mais investidores, mais jogadores brasileiros e estrangeiros. Acho que essa é uma mesa central de um evento como esse. Temos uma oportunidade hoje de termos à mesa operadores, temos à mesa soluções de pagamentos que enfrentam também as suas dificuldades e já conseguiram construir mecanismos viáveis para o jogo no Brasil. Então, essa mesa de hoje, intitulada Tendências de Jogo no Brasil, falaremos sobre preferências do país, dificuldades, toda essa conversão de cultura para o nacional, as dificuldades de apostas e meios de pagamento. Então, agradeço a oportunidade de termos aqui hoje o Alberoni, da Betmotion, a Mônica, da 888, Leonardo, da Pay for Fun, e o Fernando, da Nuvei. É realmente uma mesa bastante diversa e que traz não apenas uma visão importante para quem já está no mercado, mas nós temos hoje também uma função e uma oportunidade de educar o lado de governo, os reguladores, todos aqueles que são tomadores de decisão e que precisam e que nos têm demandado explicações e todo um conhecimento sobre como essa indústria funciona. Pessoal, podemos começar.
vamos com o Alberoni, que vai dar um cenário de como a BetMotion funciona e enxerga o mercado brasileiro. Pudesse apresentar, Alberoni? Obrigado. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Todos aqui já conheço, pelo menos alguns aqui já conheço de outras feiras e jornadas aqui, principalmente aqui no Brasil. É um prazer aceitar esse convite da CGS e fazer parte desse painel. O que eu posso falar um pouco do mercado brasileiro que não seja tanto turbulento, né? A gente tem enfrentado aí nos últimos 2 anos muitas novidades, né? Digamos 3 anos com a chegada da lei que trouxe a legalização das apostas esportivas, mas enquadrou esse tipo de produto como um produto lotérico. Isso criou muita confusão. A gente vai falar um pouco aqui dentro desse painel dessa confusão, das possibilidades que esse enquadramento das apostas enquanto produtos lotéricos vem gerando de confusão, principalmente com estados, alguns municípios já vislumbrando a possibilidade de explorar as apostas esportivas em solo nacional, muito antes da federação, né, da União. E o BetMotion está preparado para essa confusão brasileira. O BetMotion é uma marca que tem 12 anos de mercado, vai fazer aniversário agora em setembro, e a gente tem tentado entender o mercado de uma maneira um pouco mais inteligente, de uma maneira mais estratégica, para que a gente possa aproveitar esse DNA brasileiro e conseguir construir uma história de sucesso envolvendo o iGame, não só as apostas esportivas, mas principalmente as 3 verticais que envolvem, né, esse universo hoje no Brasil, e com uma ideia do que vai acontecer com o Brasil nos próximos 2, 3 anos. É difícil ser quase um longo prazo para se tratando de Brasil, mas tentando identificar essas oportunidades e explorar essa legalização, pelo menos, da vertical de apostas esportivas. Obrigado, Sérgio. Obrigado, excelente. Seja feliz aniversário, então, um pouco antecipado, falta pouco, vamos lá para outros tantos aí. Mônica, por favor, seja bem-vinda ao Brasil. Muito obrigada a todos. Espero que consigam compreender assim, o meu português. Eu vou tentar dar uns toques ainda de brasileiro no meio, a ver se todos nos entendemos. Bom, como vocês sabem, a 888 é uma das empresas que há mais tempo está no mercado internacional. Vocês estão capazes de ouvir a minha filha no background, mas é o que temos hoje em dia, estes cenários de Zoom. A minha experiência em termos de mercado brasileiro acontece já de há muitos anos atrás, quando era um mercado totalmente irregulado, chamemos-lhe assim, ainda no tempo dos agentes e do jogo offline. A experiência que eu procuro trazer também para o mercado brasileiro neste momento é um pouco do que se passou por todo o mundo, e em especial em Portugal, o vosso país irmão, em que esperamos poder combater os mesmos problemas e os mesmos temas, apesar de ser um país muito mais pequenino. Também tivemos temas e problemas com métodos de pagamento, com os agentes locais, com as operações ilegais, e tudo isso são temáticas que depois irão abrir, com certeza, depois de passar este processo de licenciamento, e tenho a certeza que vamos ter muito a aprender uns com os outros, se olharmos também para o que se passou noutros mercados. E eu acho que isso é muito também do que o Brasil tem que fazer agora, no momento regular, é ver o que encaixa para si, no meio de tantas regulatory frameworks, tantos enquadramentos legais de tantos países, ver o que encaixa melhor num país que é tão grande e tem tantos países dentro dele, não é? Como é o caso do Brasil. A 888 vai entrar com todos os verticais, portanto, casino, póquer, apostas desportivas. Sem dúvida nenhuma que os métodos de pagamento têm sido um dos maiores focos, porque obviamente quem não consegue meter dinheiro no mercado, na sua marca, não consegue operar, mas há aqui N outras questões que se prendem com estadual, nacional, ou como vocês dizem depois o federal, saber que licenças é que são válidas onde, está tudo ainda muito cinzento, e esperamos poder ter aqui alguma luz também neste painel sobre o que se vai passar. E vou Com certeza, calar. Mônica. Não. Com certeza que ao final do painel teremos todas as respostas. Será um cenário que finalmente conseguiremos desvendar a matriz de União. Agora temos uma matriz União, estadual e municipal, principalmente na matéria de loterias especificamente, né? Então, realmente, a gente multiplicou aí a complexidade do nosso ambiente. E agora a gente passa a falar com
com a turma dos pagamentos. Vou conversar aqui com o Fernando da Nuvei. Fernando, conta um pouco da Nuvei, o que vocês fazem e como é que vocês estão vendo o cenário brasileiro. Perfeito. Bom, obrigado, Ana. Obrigado, Sérgio. Bom, a Nuvei ela é uma empresa de pagamentos, uma plataforma global. Ela nasceu muito perto dessa indústria de gaming e gambling há mais de uma década. É uma empresa canadense de capital aberto, o maior IPO da história de Quebec. E a gente tem muito orgulho de ter participado dos jogos globais, dos jogos online globalmente, desde a fundação da história da empresa. E por conta disso, a gente tem um know-how muito apurado, principalmente na parte de segurança em pagamentos em jogos online, que é uma das indústrias que tem o maior risco quando a gente fala de pagamentos. Obrigado, Fernando. Vou voltar para você detalhar depois quais são esses riscos, quais são as questões de segurança e quais são as soluções que a Nuvei tem. Se você puder citar isso aí, inclusive sobre a ótica, talvez 3 vertentes, né? A ótica normativa, a ótica tecnológica e a ótica comercial. O que a gente tem aí de desafio de meios de pagamento nessa indústria? E eu passo aí um pedaço dessas mesmas questões e soluções. A gente tem também uma empresa de pagamentos brasileirona, pé em São Paulo, né? Que o Leonardo estava comentando agora há pouco. Vamos lá, Leonardo, Pay for Fun. Bom, Sérgio, primeiro, obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Elizabeth, obrigado, equipe da CGS, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez e escutando um pouquinho dos companheiros aí de webinar. Na realidade, a Pay for Fun ela nasceu em 2018 e ela veio para suportar justamente essa dor dos operadores, como a gente escutou aí do Alberoni e principalmente da Mônica, da 888, que vem de fora, né? O Betmotion tem aquele DNA brasileiro, como o Alberoni comentou. Eu já tive do outro lado, eu já fui operador, então eu sei a dor de cabeça do mercado, que é operar nesse mercado brasileiro, principalmente nessa dor, nesse viés, que são os métodos de pagamento. A Pay for Fun veio para solucionar esse problema, e a Pay for Fun ela nasceu com uma questão muito simples e muito fácil. Todos os métodos de pagamento que atuavam no mercado brasileiro até 2018, por exemplo, todos eles estavam fora do Brasil, operavam com algumas empresas locais, em parceria com empresas locais, e o movimento e a operação era, sinceramente, cinzenta, né? A ideia da Pay for Fun ela veio justamente para entender como é que nós poderíamos prover um método de pagamento estando aqui no Brasil, localmente, oferecendo todos os métodos, porque a rede bancária brasileira, o Internet Banking é um dos mais avançados do mundo. Então, como é que a gente poderia oferecer todas essas soluções que nós temos para os operadores lá fora poderem transacionar a entrada e saída de dinheiro de uma maneira super tranquila? Viemos aí trabalhando, temos parcerias super importantes, estamos operando aí com mais de 180 sites hoje. Uma das parcerias que nós temos, inclusive, que dá um prazer muito grande de falar, é com a própria Nuvei. Nós somos um braço da Nuvei aqui no Brasil. E, inclusive, Alberoni, Mônica, Betmotion, 888 são nossos clientes. Tem um apreço muito grande em trabalhar com eles. E a ideia, na realidade, Sérgio, eu entendo, e já caindo para o lado da regulamentação, já passou da hora. Eu estou nesse mercado desde 2004. Eu comecei a operar o primeiro bingo online em 2006, na época que os bingos eram permitidos ainda, operavam com licença das loterias estaduais. Gente, passou da hora, entendeu? Eu acho que o Brasil realmente precisa colocar isso na mesa de uma maneira, trazer quem realmente conhece. É o que eu falo, tem operadores aí, quantos e quantos anos operando nesse mercado, tem que se juntar com a equipe do governo, tem que haver essa aproximação e dar o próximo passo. Já colocaram a caneta, e no Brasil, e só no Brasil acontecem essas coisas, porque você legaliza, mas não fala como. Então, precisa ter essa aproximação e partir para o próximo passo
E, na minha opinião, sincera e aberta para todos os colegas aqui, eu acho que as apostas esportivas são só o primeiro passo. Eu acho que tem que regulamentar o jogo online de maneira geral. Cassino, bingo, pôquer, tem que vir com tudo, porque se você abrir uma vertical só, deixar as outras de fora, também não vai resolver o problema de muitos operadores que trabalham hoje em dia no mercado. Obrigado por essa primeira rodada. Deu para a gente ter um cenário bastante claro aí da percepção de cada uma das 4 empresas e já soltar essa fumaça de como é o cenário nacional. Alberoni, você foi citado aqui pelos nossos palestrantes como um dos atributos da Betmotion, falando a linguagem brasileira, a linguagem do Brasil. O que é isso que a gente vê sempre sendo citado nos nossos eventos, nos eventos do setor? Basta traduzir um site de fora e passar a oferecer, contrato no Pay for Fun e está valendo. O que é essa nacionalização de uma operação? Vamos lá, eu fiquei também em Portugal 3 anos, trabalhei na operação da Bet.pt, que era a marca VivaGo, para cá, para o Brasil. É um prazer aqui estar participando de um painel com a Mônica. Mônica, nada sobre referência de passados ou em termos de idade, tá? Mas a Mônica é uma referência nesse mercado e eu pude observar, né, Portugal, como funciona a máquina, principalmente administrativa, e a gente tem ainda muito a aprender com Portugal. Apesar de Portugal ser um país muito pequeno em termos de quantidade de gente comparado ao Brasil, é um país que está muito à frente em termos de gambling do que o Brasil, pelo menos aí uns 300 anos na frente do Brasil, em termos já de cultura de gambling, né? Então, isso é muito importante para você trazer para a operação brasileira. E eu vou entrar num ponto interessante, né? Eu tenho quase 11 anos de vivência nessa área também, e quando eu comecei, eu acho que quase todos aqui já foram apostadores, jogadores de pôquer, ou pelo menos se aventuraram nessa onda de vou ganhar dinheiro com gambling, né? E na época, os sites eram 100% traduzidos no português de Portugal, como a Mônica comentou. Não era em brasileiro. Em Portugal a gente tem essa diferenciação. Isso era golo, era canto, e tinha muito essa restrição em relação à linguagem brasileira. Quando a gente fala que você tem que ter uma voz brasileira, não é necessariamente a marca, ela precisa ser marca brasileira, mas ela tem que conversar com o brasileiro da forma que o brasileiro entende o português. Eu acho que é a principal diferença quando você vem para uma operação no Brasil. Você não precisa se auto-intitular, nem contar uma mentira que você não é uma marca brasileira, mas sim falar com o brasileiro como ele está acostumado a conversar, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença quando uma marca tenta explorar o Brasil e não entende esse diferencial. Então, você tem o Betmotion, que é uma marca nascida no Brasil, que já fala o brasileiro desde a sua origem, e isso facilita na hora de você entender as dores do brasileiro quando ele quer comprar um produto, um serviço que ele não conhece. Porque o brasileiro ainda precisa ser muito educado e criar uma jornada muito educacional para você converter a grande massa. Hoje a gente já tem um mercado interessantíssimo no Brasil, mas é um mercado ainda, digamos, soft gray já, né? Não é mais aquele mercado extremamente cinza. E se você realmente não estiver preparado para conversar com o brasileiro da forma que ele quer entender a mensagem, isso dificulta na hora de você vender um produto ou um serviço que ainda é um pouco alheio à cultura de consumo daquele consumidor, né, do brasileiro. Então, eu acho que o Betmotion tem esse diferencial, a gente entende um pouco mais do brasileiro por ser uma operação brasileira, e a gente consegue entrar na casa do brasileiro, ou no computador, ou no mobile do brasileiro, de uma maneira um pouco mais suave, por ter esse DNA brasileiro. Não que as outras operações não consigam. Eu acho que é só realmente você conseguir se auto-intitular. Eu não sou uma marca brasileira, mas eu estou aqui com uma tecnologia de fora, com um know-how de fora, e eu consigo, sim, apresentar para você de uma maneira bem brasileira o produto que eu já vendo com tanto sucesso fora do Brasil. A gente é um pouco o inverso, a gente sai do Brasil para ir para o mundo. A gente tem escritórios, né, no Uruguai, Peru, Malta, Portugal. Estamos abrindo agora a nossa sede também em desenvolvimento em outros países na Europa. Então, a gente está fazendo um movimento inverso, saindo do Brasil para explorar o resto do mundo. Sérgio. Mônica, obrigado, Alberoni. Mônica,
a gente escuta Portugal, é ótimo, a gente consegue ler muito facilmente o regramento. Quem tem curiosidade, precisa entender como que um pedaço, a estrutura de um mercado funciona. A gente tem uma referência muito boa de Portugal, porque consegue entender os arranjos jurídicos, consegue entender um tanto do histórico do jogo, dá para a gente fazer um histórico, entender o Decreto-Lei 66/2015, dá para fazer uma compreensão bastante clara para o brasileiro de como uma operação por lá funciona. Mas a gente também escuta que Portugal serve como referência, mas a gente não consegue só fazer uma cópia idêntica do mercado português. Para além disso, existem, inclusive, opiniões de que Portugal não é o melhor arranjo para fazermos essa transposição para o Brasil. O que Portugal tem de bom? O que o Portugal tem de não tão bom como referência para o mercado brasileiro? Olha, tocando em primeiro lugar naquele ponto da localização que estávamos a falar, que o Alberoni estava a falar e muito bem, o primeiro ponto em que nós não conseguimos fazer esse crossover é a língua, obviamente. E não é o tema linguístico, mas o tema cultural acima de tudo. A forma como nós lidamos com a linguagem, com os maneirismos, até o próprio recato de certas zonas de Portugal versus a forma mais ligeira de certas zonas brasileiras, nós não conseguimos converter isso com facilidade. Tem uma grande aprendizagem que é cultural também, temos que aprender das várias culturas que existem dentro do Brasil e que são muitas. Acho que a primeira grande diferença é o tamanho dos países. Eu já lidei com os Estados Unidos, foi um dos grandes mercados com que já lidei e que também estou a lidar agora, e que nesse aspecto se assemelha mais a um Brasil no que diz respeito ao tamanho e à segmentação do país em estados. Depois, dentro de si, como eu costumo dizer, são vários países dentro de um país. E logo aí há diferenças. Há até palavras, eu acho piada, porque é uma coisa que eu estudo bastante em termos de cultura brasileira, as mesmas palavras têm significados diferentes em estados diferentes. O que logo aí nos mostra que a comunicação é extremamente diversa e complexa. No que diz respeito ao enquadramento jurídico, Portugal é um só país, ok? É um país pequenino, 10 milhões de habitantes. Então, em termos de enquadramento base, nós até soubemos organizar as coisas. Como foi dito pelo Leonardo, nós fizemos logo de tudo, regulamentámos logo as apostas desportivas, o póquer, o casino, não começámos só por um ponto, mas falhámos, por exemplo, no que diz respeito aos impostos. Então, há temas onde eu digo, sim, devemos ser exemplo, há outros em que ainda estamos a aprender com outras jurisdições. E atenção que isto é um alvo em movimento. Não há ninguém que neste momento que eu diga, olha, este tipo tem um modelo perfeito. Não há, porque há sempre lacunas que existem e que são transversais aos vários países que existem no mundo, até pelas suas origens. Portugal, no que nós acertamos, na minha opinião, é o enquadramento em termos de explicação e regulamentação dos jogos, todos ao mesmo tempo, não deixando essa abertura no mercado, e estamos a aprender com o tempo depois a adicionar novas vertentes dos jogos. Por exemplo, ainda não temos live casino, não temos casino ao vivo, não temos algumas nuances de tipos de jogos de póquer, não temos esports, nem fantasy sports, portanto há lacunas ainda assim dentro daquilo que foi aprovado. No entanto, o que foi aprovado foi bem explicado, está bem claro, eu creio que na lei, aquilo que se pode e não se pode fazer. E isso é algo que eu gostava de ver também, essa clareza ao nível do Brasil e uma regulamentação que entrasse em força com todos os verticais. E eu explico porquê. Um dos grandes problemas que nós temos cá em Portugal e que não conseguimos colmatar e que nem os métodos de pagamento nos têm ajudado nesse aspecto é o combate ao jogo ilegal. Mais de metade dos portugueses ainda jogam em casas de jogo ilegais, o que significa que há mais de metade dos ingressos, do lucro, dos depósitos que não são taxados no mercado português, mas sim fora. E porquê que isto acontece? Acontece porque não temos ainda uma regulação tão abrangente que nos permita ter todos os tipos de jogos.
Os impostos ainda estão um pouco altos relativamente aos de outros países, o que significa que as casas ilegais acabam por poder oferecer um produto muito mais competitivo, muito mais variado ao jogador português. E o que é o que eu acho que também vai acabar por acontecer no mercado brasileiro. Ou seja, se apenas formos regulamentar as apostas desportivas, vamos deixar de fora todo um mundo de jogadores que joga póquer, que joga casino, e essa para mim é a grande lacuna que existe na nossa lei, que depois não, que vocês deviam aproveitar para corrigir já que estão nesta fase pronto, de encaixar desculpa, eu acho que me desviei um bocadinho do assunto, mas era uma coisa que eu queria focar porque é muito importante, eu acho, de mencionar. É o regulamento é que dita o futuro do jogo num país gigante como é o Brasil. E, portanto, tem que ficar bem feito logo de início, porque senão as lacunas são o que nos mata, como em Portugal, em que pagamos X para ter uma licença e depois metade de todo o revenue vai para empresas de fora que nunca pagaram um tostão em Portugal. Pronto, e tenho dito. Ô, Mônica, muito obrigado. Ó. O Leonardo está batendo palma aí. Eu tô vendo a bola de basquete aí do Alberoni no fundo e tô tentando me lembrar, eu gosto muito de basquete, e eu tô tentando me lembrar acho que uma expressão, eu acho que a expressão em Portugal para enterrada, dunk, eu acho que é afundada, salvo engano. Então, acho que aqui uma afundada num site não cola, ninguém vai entender nada. Mas um outro ponto, eu sou moderador, eu não sou palestrante, mas eu também vou botar aqui uma pequena opinião em relação à parte regulatória. Eu acho que o Brasil, aí na parte de tendências, a gente tem uma oportunidade enorme que outros países não tiveram em relação ao online. Eu entendo os países que tinham jogo sei lá, desde a sua história inteira, em marcos regulatórios da época do brick and mortar, do físico e tal. E eles passaram por um problema muito grande, um desafio enorme, é legítimo da digitalização e tal. Mas e a gente já está nascendo no momento, beleza, a internet já existe, então não disfarça que temos internet, porque isso vai dar problema, não tem como fazer de conta que a internet não está aqui. A gente aqui é um país em desenvolvimento, mas a gente já tem internet. Então, qualquer coisa diferente disso, que faz de conta que o online não é a preferência ou está bem estabelecido, é fadada no sucesso. Não, e vocês já fizeram isso, grande parte do trabalho já foi feito. Muitos dos agentes, ainda há muitos agentes, tipo, como disse o Leonardo, old school, do tempo antigo, em que ainda recebem o dinheiro, como antigamente, daquela forma mais cinzenta. Mas a realidade é que a maior parte disso já passou para o online, as pessoas já estão habituadas, já fizemos essa educação, já está a ser feita há muito tempo, portanto não há por que voltar para trás. E mesmo a nível das lotarias, eu sei que vocês têm o problema do municipal com o estadual, com o nacional, é assim, mas até esse problema, ele tem que deixar de existir, porque a internet não tem barreiras, essa dissipação não funciona. Mesmo nos Estados Unidos, que são um país extraordinariamente segmentado em termos de estados, a linha é muito cinzenta ali, quando se passa do jogador de onde vem, de onde vive, onde é que tem o bilhete, a driver's license, que é tipo o bilhete de identidade deles, onde é que... E para o Brasil, então, depois fazer essa fiscalização, se começarem a querer fazer municipal, estadual, ainda vai criar mais um mundo de dores que eu acho que ninguém quer, tipo, não faz sentido. Fernando, obrigado, Mônica. Fernando, você levantou ali, então, as questões de segurança. Você pode contar um pedaço para a gente aí de quais questões são essas, soluções que a Nuvei tem? Obrigado. Bom, obrigado, Sérgio. Bom, primeiramente, na visão de um dono de casa de apostas, que a gente tem que ver que o pagamento é algo muito sensível. Então, quando ele for analisar a empresa de pagamento, é muito bom saber as licenças que eles têm. A principal licença é o PCI, e tem níveis de PCI que averbam aquela empresa a processar maiores volumes, né? E a segunda coisa a respeito de segurança é a própria tecnologia na hora da análise de um pagamento, né? Então, como a gente está falando aí,
com a Mônica de Portugal, né? Então, um pagamento ele pode vir literalmente de qualquer lugar, né? Ele pode vir do Brasil, mas ele também pode vir de fora, às vezes, né? Então, a segurança nesse pagamento é muito importante na hora da análise, que a gente chama de antifraude. Então, por conta dos jogos de azar, ou loterias e tudo mais que a gente pode ter no cenário de jogos online, naturalmente, do próprio segmento, já é uma indústria de altíssimo risco, porque os fraudadores, né, a intenção deles é copiar um cartão, clonar um cartão de qualquer lugar do mundo, pode ser um cartão nacional também, jogar com esse dinheiro, que não é dele, né, e lucrar, e depois sacar o dinheiro e ir embora, né? Essa é a intenção de um fraudador quando ele faz isso. Então, o antifraude ele vai atuar para realmente diferenciar uma transação que é de um jogador mesmo, que ele está jogando com o seu dinheiro, de um fraudador que está apostando com o dinheiro dos outros. Então, essa análise de risco é fundamental para os lojistas. Uma vez que uma casa de apostas tem possivelmente um ataque de fraude, ela pode ter dois tipos de problemas. O primeiro é que ela pode ter um alto volume de fraudes, e esse volume ele vai retornar em chargebacks, e esses chargebacks eles podem ter um custo que vai ser maior do que o lucro dela, e ela pode ter um problema seríssimo de fluxo de caixa, né? E o segundo problema é que ela tem um registro no credenciamento, na adquirência, junto com adquirentes e bancos e bandeira de cartão nacional, e esse registro dela pode ficar realmente muito, muito manchado. Então, essa casa de apostas, ela pode ser convidada a ser descredenciada pelas bandeiras de cartão, e sendo descredenciada, depois ela vai ter um alto problema, um grande problema para ser credenciada por um outro meio de pagamento, que não foi o primeiro meio de pagamento que ela teve o problema inicial das fraudes. Então, esses dois contextos têm que ser analisados quando formos falar de segurança em pagamentos. Obrigado, Fernando. Tudo muito claro. Então, as cautelas que todos têm que ter, então, desde das casas, acho que também reflete no próprio jogador, né, no próprio apostador, ele também deve fazer esse tipo de, sei lá, eu acho que é uma função de educação também para quem joga, saber qual é o meio, isso eu acho que a gente vai chegar lá em pouco tempo, ou em algum tempo aí com a maior transparência sobre desse mercado. Leonardo, eu tava pensando aqui, naquele meme do Sexto Sentido. I see pay for fun everywhere. Por que é isso, hein, Fernando? O que vocês fizeram, Leonardo? Vamos lá, O que é que vocês fazem? I see pay for fun everywhere. Vamos lá, na realidade, eu vou voltar um pouquinho até no painel, se você me permite. Eu vou voltar um pouquinho no painel, porque eu vou pegar um pouquinho do que cada um dos meus colegas aqui falaram, e vou pegar a tua pergunta inicial, que eu acho que foi sensacional para o Alberoni. Tem um termo que eu gosto de usar muito, sempre usei e utilizo todo dia, e é uma das chaves de venda da Pay for Fun. E já respondendo a tua pergunta, tropicalização. Tá? Então, o que acontece? Esse termo é o que eu gosto de usar para todo operador que bate na porta, e normalmente o operador começa batendo na porta justamente pelo método de pagamento, porque sabe que é a maior dor que ele vai ter. Então, tropicalização. Eu acho que essa é a chave para qualquer operador. Está chegando no país, a gente vê muito operador chegando, jogando dinheiro para cima, dinheiro de helicóptero, fazendo placa em estádio, contratando time de futebol, fazendo... E esquece das menores coisas. Então, aí já vou pegar o gancho do Fernando também. Compliance. Gente, compliance, usuário brasileiro, infelizmente o brasileiro tem aquela visão ainda de brasileiro dar jeitinho para tudo, principalmente no mercado de online gaming, né? É um mercado de alto risco, como comentou o Fernando. Então,
tropicalização não é só a forma de falar com o usuário, não é só a forma de se comunicar com ele, não é só o marketing que você tem que adquirir inteligência local, não adianta vir com empresas de fora, querer pegar o marketing que você utiliza na Inglaterra para bater no mercado brasileiro, você vai tomar pau, não vai funcionar, você não vai ter revenue. Não adianta você querer falar com o brasileiro falando em português de Portugal, você tem que ter um atendimento online 24/7 local, falando português do Brasil. E compliance. Então, faça o teu cadastro, faça o teu registro, adapte o seu formulário de cadastro do teu site para o Brasil. Faça uma verificação simples. Gente, está lotado na internet de código que faz a verificação de CPF. Contrate empresas como IDWall, como Exato Digital, que provém serviços de verificação para bater se o CPF é daquela pessoa, daquela data de nascimento. Só. Então, aí já entrando no ponto que o Fernando comentou, por exemplo, a Pay for Fun, o que ela faz? Ela dá uma tremenda segurança para o operador com relação a um dos temas gravíssimos de tudo isso, que é lavagem de dinheiro. Tá? Então, por que você vê Pay for Fun em todos os lados, Sérgio? Porque, na realidade, eu garanto a origem e o destino do dinheiro. É isso que a Pay for Fun, ela nasceu com essa mentalidade. Então, eu sei que o dinheiro está vindo da conta do Sérgio e está indo para a conta do Betmotion ou da 888 lá fora. Tá? Eu garanto o começo e o fim e eu tenho o tracking inteiro desse dinheiro. E aí, rebatendo um pouquinho o caso do Fernando, que tem até a questão do chargeback muito forte por uma questão da operação com cartão de crédito, que é monstruosa no mundo inteiro, o Brasil tem a grande vantagem, e aí até para reguladores e governo que se preocupam muito nessa questão da lavagem do dinheiro, o Brasil tem uma grande vantagem que se chama Internet Banking, malha bancária brasileira, o Banco Central brasileiro. O Banco Central brasileiro hoje é um avião. Tá? A gente está agora passando por um processo, inclusive dentro da Pay for Fun, de regulamentação de instituição de pagamento dentro do Banco Central, então é algo fenomenal para nós. E o que acaba acontecendo? Você tem uma série de regras que você tem que seguir, que sim ou sim o negócio funciona, e é monumental o trabalho bem feito do Brasil nesse sentido. E o que acaba acontecendo? Você mata o problema do chargeback, você mata o problema da lavagem de dinheiro. Você tem a origem e você tem o destino. Chargeback, a Pay for Fun, por exemplo, ela garante o chargeback do cartão de crédito para todos os operadores. Eu não me preocupo com o chargeback de cartão de crédito. Por quê? Hoje, primeiro, cartão de crédito é 1% do movimento. 1%. Tá? O que acontece? As pessoas estão ultra acostumadas com PIX, com transferência bancária. Transferência bancária no Brasil funciona 24/7. PIX funciona 24/7. Então, o jogador, o usuário, é imediatista. Ele quer aquilo naquela hora. Ele não quer dor de cabeça. Tá? Então, o PIX veio para também acelerar muito isso. Então, para não me estender mais aqui, Sérgio, you see that people, you see Pay for Fun everywhere, é justamente por causa dessa solução que a gente acabou oferecendo para os operadores de falar assim, olha, eu te dou a garantia que eu vou te entregar o dinheiro, eu te dou a garantia que o dinheiro está vindo da pessoa tal, está indo para a pessoa tal, e aí eu acho que entra na questão até que a Mônica falou também, e pegando o gancho da Mônica, gente, se é para regulamentar, se é para fazer, faz direito, e pegando o teu gancho também, Sérgio, a gente está com uma oportunidade na mão, a internet está aí, a gente sabe dos produtos, a gente conhece as verticais, a gente sabe como é que é o mercado, não adianta você querer fechar para uma vertical só e depois as outras, como é que vão ficar os operadores. Eu fico imaginando a dor de cabeça, por exemplo, eu na época que eu estava do lado do operador, gente, eu não queria estar na pele, por exemplo, do Alberoni e da Mônica hoje, pensando em regulamentação do mercado brasileiro. Cara, 888.com, betmotion.com, como é que você vai segmentar a estrutura operacional para o usuário poder fazer apostas esportivas no .com.br,
ter uma carteira separada, um customer service separado, tudo separado, e aí você vai fazer o quê com vertical de bingo, cassino? Você vai manter no .com offshore? Cara, você tem noção do quão descabido é isso? Então, assim, tem que ter uma regulamentação bem feita, completa. Eu acho que tem muita gente também que tem medo, né, de tocar em determinados assuntos que tinham que estar muito mais escancarado. E tem que fazer, se é para fazer, faz bem feito, arruma, nós já estamos esperando há tanto tempo. Traz quem conhece para a mesa e vamos deixar isso bonitinho, entendeu? Leonardo, a gente combinou antes e você falou, e é nitidamente que você não tem receio de falar de temas. Que temas são esses que as pessoas não querem falar? Ai. Bom, vamos lá. Bom, primeiro essa questão da regulamentação de... Vamos lá, vamos seguir apostas esportivas. Legais. O que eu faço com as outras verticais que eu opero? Vertical sim, vertical não, né? Vertical sim, vertical não. Primeiro, isso é um pesadelo, e eu falo porque eu estava do outro lado. Isso é um pesadelo para o operador. Aí o Alberoni pode falar mais, a Mônica pode falar mais, mas é um pesadelo pelo ponto de vista do operador. É lindo você pensar pelo lado do operador, pelo menos eu vou ter tranquilidade para poder operar regulamentado, pelo menos apostas esportivas. Legal. Mas o que vão fazer com todas as minhas outras verticais? O governo brasileiro vai travar, por exemplo, vai fechar IP e vai travar, como é no Uruguai, por exemplo, vai travar e vai bloquear. Como é que vai funcionar .com, que já opera hoje em dia? Então, esse é um tema que ninguém quer tocar nele, ninguém fala nele, e é gravíssimo, tá? Segundo tema, que todo mundo fica zum, e eu acabei de falar que está solucionado, questão de lavagem de dinheiro. Todo mundo fala muito de falta de regulamentação, falta de abertura de jogo por causa de lavagem de dinheiro. Gente, esquece lavagem de dinheiro. Primeiro que quem conhece um pouquinho, lavar dinheiro no jogo é burro, né? Desculpa, mas quem fala que lavar dinheiro no jogo é algo... O jogo é algo para ser utilizado para lavar dinheiro? Não é, é burro. Hoje, com as ferramentas que os operadores têm e que os métodos de pagamento têm, não existe lavar dinheiro com jogo. Isso é zero, tá? Então, eu acho que esses temas são super delicados, e o pior tema deles, que eu acho que a gente vem escutando, e aí, de novo, eu estou nesse mercado desde 2004, escuto falar de regulamentação e licença do mercado desde 2004, e até hoje não foi. Até hoje não aconteceu. Então, eu acho que o grande detalhe aí vai sair essa regulamentação? Vai realmente ser assinado? Quando vai ser feito? E aí fica aquela questão que também esse quando, todo mundo fala, tá indo, tá se mexendo, tá movendo, tá no seu... Esse tá indo, tá se mexendo, eu escuto também desde lá de trás. Vai mesmo acontecer? Como é que está o cenário político nesse sentido? Como é que está Jair Bolsonaro, presidente da República, nesse sentido? Como é que está Paulo Guedes, ministro da Economia, nesse sentido? Esses são temas extremamente delicados que também todo mundo pega com pinça. Bom, Alberoni, o que você acha? A gente vai ter regulamentação maior, menor, não vai ter nenhuma, continua assim? Qual que é a sua aposta e sentimento? Tem muito tema agora, essa rodada foi animada. Eu não posso dar muito spoiler. Deixa eu voltar para a pergunta do painel, porque talvez a tendências de jogo no Brasil, preferências, dificuldades, apostas, pagamentos são tratados. Vai lá, vamos voltar. Eu joguei no ventilador aí, Alberoni, desculpa, hein? Não, vamos lá para a Mônica. A Mônica falou muito dos Estados Unidos e a questão do país, né, continental que o Brasil é. Isso realmente tem muita semelhança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o WARD Act, né, que eles conseguem até ter um respeito melhor pelas leis do que o brasileiro. Isso é cultural. Então, a gente tem a WARD Act nos Estados Unidos, que realmente bloqueia um estado para outro, principalmente essas questões de online. E é engraçado porque tem um case interessante nos Estados Unidos, que New Jersey foi legalizado a aposta esportiva online, e tinha um bar na fronteira com Nova York que o cara estava faturando horrores, porque o pessoal de Nova York vai para New Jersey, na fronteira, joga e volta para Nova York. Nova York agora está num processo já bem mais avançado de regulamentação. E eu acho que Portugal também, a Mônica foi perfeita quando ela falou que Portugal não tem a melhor taxação, mas tem uma lei muito clara
quando você quer entender um jogo regulado, né? Falta-se muita coisa em Portugal, e esportes. Eu passei por uma boa sinuca de bico quando entrou a pandemia ainda na Bet.pt, por conta da ausência de esportes e fantasy. E houve uma pressão muito grande dos operadores através da Apagio, que é uma associação que eles já têm lá de operadores de jogos online muito interessante. Apesar de ser pequena, é uma associação, coisa que eu não consigo imaginar no Brasil nos próximos 2, 3 anos. A quantidade de players que a gente tem aqui, a falta de organização dos próprios players chegando no Brasil. Então, isso tudo Portugal pode sim contribuir para a gente ter uma visão um pouco melhor da operação brasileira. Confesso que eu não estou nem um pouco esperançoso de como vai ser a questão do bloqueio de IPs ou de mercado black para o Brasil. Acho que Portugal sofre muito com isso. O Brasil vai sofrer principalmente entre estados, não estou nem dizendo os operadores com licença federal, entre estados. Hoje você já está vendo o primeiro município tentando aprovar uma lei para loterias, incluindo as apostas esportivas, que é Guarulhos. Você tem estados já muito avançados nesse processo de receber ou de conceder licenças, incluindo as apostas esportivas, tanto para o retail quanto para o online, principalmente Rio de Janeiro, Minas. Tem um consórcio hoje tentando fazer uma coisa intraestadual, que para mim, legalmente, eu não consigo, eu sou advogado de formação, eu não consigo entender um pouco como que a licença tem que ser estadual, os caras conseguem fazer um consórcio para colocar uma licença para 3 ou 4 estados. Então, assim, o Brasil é uma salada ainda de frutas, assim, que você bota tudo e vê qual o gosto que vai dar, e depois você vai tirando para ver qual é a melhor receita que você vai ter. Então, é claro que, enquanto operação, a gente tenta entender isso, tenta estar aqui no Brasil para melhor entender a estratégia e implementar. Concordo com a Mônica, com o Léo, 100%, que era uma oportunidade excepcional da gente colocar, pelo menos no online, todas as verticais. Seria até um próprio teste para o país, para ver realmente isso aqui é um produto que gera lucro, é um produto que tem uma abrangência muito grande, você pode de norte a sul com um produto desse, testar a cultura brasileira para os jogos, a aceitação da população culturalmente dos jogos e depois ir para o físico, né? Eu acho que essa seria uma boa medida para testar, e eu acho que dificilmente a gente também tem esse entendimento hoje na Câmara e no Senado para a gente colocar tudo junto. O último tema, o Léo falou agora um pouco sobre, se não me engano, foi sobre essa ciranda dos estados, né? E da tropicalização. A tropicalização eu acho importantíssima. Eu nem toquei na parte do pagamento, porque para mim é inerente. Eu acho que a operação que vem no Brasil, ela tem que entender como é que o brasileiro gosta de receber e pagar suas contas. Então, para mim, qualquer operação que venha para o Brasil, eu sei que existem muitas que sequer sabem, né, qual é o melhor método de pagamento para o brasileiro, né? Que não acreditam que ainda o brasileiro, por mais que tenha essas soluções online, estamos muito avançados em relação a isso. Tem brasileiro que ainda precisa imprimir boleto, ir no caixa de banco e pagar aquilo. Então, se você realmente não tem, nem que seja uma fatia pequena do seu pensamento para esse tipo de público, realmente você não está muito tropicalizado, você está muito mais com tango, com a carne uruguaia, do que realmente o Brasil. O Brasil ele realmente tem N países aqui dentro. Outra coisa que é muito interessante de ver a localização dos produtos. Muita gente despreza o Nordeste. Eu sei que o Nordeste não é um território muito amigável para as operações online, mas grande parte das receitas das operações online hoje, mesmo as operações que têm licença em Malta, Curaçao, no Chipre, que estão aqui no Brasil, grande parte da receita vem do Nordeste, principalmente o estado da Bahia, que é um estado que pouca gente identifica, que é um estado que culturalmente é educado para apostas esportivas, né? Apesar de ter muitos pontos físicos, eles já sabem como funcionam. Então, você fica muito focado em Rio, Minas, São Paulo, você esquece que existem estados extremamente populacionais, com populações aí de 20 milhões de pessoas, que é um mercado 2 vezes maior do que Portugal, apesar do PIB ser menor, 2 vezes maior que Portugal em termos de volume, uma metade de uma Espanha. E se você realmente identificar uma oportunidade, você tem grandes oportunidades de ter sucesso no Brasil, abrangendo só um estado. Então, assim, eu acho que isso tudo é uma curva de aprendizado, Sérgio. A gente tem ainda pelo menos 2, 3 anos que vão ser muito nebulosos no Brasil. A gente vai ver tanta coisa louca pós-regulamentação. E eu acho que o mercado ele tende a ter essa maturidade, né, nos próximos 3 a 5 anos. Tá? A gente vai realmente ver quem são os players que vão entender o Brasil e vão continuar no Brasil. Porque hoje, eu acho que a gente deve ter pelo menos uns 200 operadores jogando aqui para o Brasil. Ontem eu estava vendo o Campeonato Brasileiro, tinham 7 marcas, é o que o Léo falou, 7 marcas com placas publicitárias, uma do lado da outra.
é impossível você ter uma lembrança de marca quando você está disputando um espaço tão pequeno com 7 marcas. Então, eu acho que tem muitas empresas que acham que o futebol, a televisão, é a melhor estratégia para você fazer awareness no Brasil. E não é. Não é uma iniciativa inteligente, pelo menos eu falando estrategicamente. Eu não iria de uma maneira inicial para placa, para televisão, porque se você não tiver um bom produto, se você não estiver falando a linguagem brasileira, se você não tiver uma rede de afiliados muito bem montada, se você não tiver uma pessoa olhando para o seu consumidor e falando, olha, isso aqui é um embaixador brasileiro, mesmo que já tenha um link com a sua marca lá fora, você não consegue a conexão. Então, isso vai se mostrar viável nos próximos 3, 4 anos. Agora, é Brasil, né, gente? Então, é Brasil, existe essa pendência de regulamentação, existe regulamentação municipal, estadual, federal, daqui a pouco vai haver uma regulamentação Mercosul. Então, assim, isso tudo influencia muito no cenário brasileiro. Eu espero que todos estejam preparados para, desculpa o termo, mas tomar muita pancada no Brasil, saber levantar e andar, porque isso aqui ainda vai ser algo de muita mudança, né, no cenário. Alberoni, obrigado aí pela explanação também. Acho que tocou mais um monte de pontas aqui. E é isso mesmo, eu acho que está tudo em tendências aqui, dificuldades e questões, não tem jeito. A gente fala de muito tema porque tem muito tema mesmo para ser afinado, né? Então, eu agradeço. É engraçado, porque no Nordeste, assim, algumas verticais de esporte, futebol, por exemplo, cara, turma é fanática, quer dizer, todo mundo tem seus campeonatos estaduais que são aceleradíssimos, né? Aceleradíssimos, e então é realmente uma região toda muito uma bela oportunidade. E eu acho que é por isso que o Maranhão tem uma obrigação muito grande de fazer um negócio direito. Porque se ele vai ser o primeiro a fazer, é um excelente laboratório, uma importantíssima vitrine para sair. O Maranhão, enfim. Não, vamos lá. Falar. É claro que, desculpa a gente interromper aqui e dar mais uma pitaco aqui enfim. Mas, assim, é claro que o futebol é apaixonante em todos os estados, né? Quando a gente fala do Nordeste, a gente tem uma cultura de jogo um pouco diferente, tá? O que eu estou falando? O Nordeste, ela já tem uma cultura, digamos, mais próxima do retail, tá? Ponto. Dentro dessa cultura, o cara, independente se é legal ou não, ele aprende a jogar, ele aprende o produto, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui é que no Nordeste a gente já tem um público extremamente educado para betting, tá? Então, se você vier com um produto online, não é fácil fazer essa conversão, não é fácil, é extremamente difícil, até porque a gente está falando de estados que ainda tem 3G, cara, quase que 90% do acesso é mobile, mas é uma internet extremamente lenta, é um modelo de jogo que é quase pré-live, poucos têm o live. Então, assim, mas eles já têm a cultura, eles estão sedentos por um produto novo. Mas isso não é tão simples de chegar. A única coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que é um público minimamente educado para o bet, né? Talvez até mais do que o público do Sudeste, tá? Mas é um mercado ainda também muito difícil de você penetrar. Quando eu falo de estados do Nordeste bem mais modernizados, estou falando de Fortaleza, Ceará, desculpa, estou falando de Bahia. Esses 2 estados são 2 estados que Ângelo, é a opinião pessoal, não é da marca, tá? Eu acho que são 2 estados que vão ter bastante destaque quando as apostas online começarem, de fato, regulamentadas no Brasil. Eu quero ver como esses 2 estados vão caminhar quando comparados em termos de share, tá? Não de volume de dinheiro, de share, com Rio, São Paulo e principalmente Minas Gerais. Estendendo a brincadeira, agora ao Nordeste, I see maquininhas everywhere. Mônica, agora, enfim, eu acho que eu não sei quanto tempo que a gente está de painel, daqui a pouco a gente está chegando em 1 hora, mas eu estou achando o bate-papo muito bom. Por favor, Mônica, pule aí, escolhe um pedaço aí, um tema do tanto que a gente está falando e
Mergulha em algum aí, por favor. Olha, tem tanto aí para a gente destrinçar, olha, a começar pela história que eu concordo completamente com o que disse o Ângelo, relativamente aos patrocínios. Tem sido a loucura, eu tenho visto pagos milhões por parcerias e tempo publicitário de televisão e parece que só dá futebol. E não dá só futebol no Brasil, há tantas outras coisas para investir. Eu tenho visto, vocês têm uma riqueza tão grande em termos desportivos, tem o MMA, tem o beach volley, tem o basquetebol, tem tantas outras coisas, mas parece que cá fora, quem vê de fora, só dá futebol. Vocês têm um meio espetacular, têm das redes sociais mais desenvolvidas do mundo, em termos de seguidores, em termos de engagement, vocês falam engajamento, não é? Em termos, quer dizer, e eu vejo que as pessoas só se focam numa única coisa, e isso é a mistura, é a receita fatal para se perder dinheiro e não ter o retorno esperado. Em especial porque o mercado brasileiro, na minha opinião, é um mercado que nós temos que enfrentar também pelo cenário de menores apostas, ou seja, tem mais apostadores, menos quantidade por aposta, menos quantidade por depósito, e isso também deve ser entendido quando se fazem estes negócios milionários, porque o retorno, obviamente, vai demorar mais tempo. E há muitas empresas que não entendem que elas não têm um modelo de sustentabilidade que lhes permita ficar no mercado tanto tempo sem receber o retorno. E é isso que eu vejo acontecer. E agora, tocando noutro assunto que estavam a falar há bocado, de haver quase 200 empresas no mercado, metade delas não vão sobreviver ao próximo ano, provavelmente. A outra metade não vão sobreviver à regulamentação. E acho que é importante cada vez mais, e isso os métodos de pagamento ajudam, o termos compliance cada vez mais inteligente também ajuda, porque empresas que de facto investem nestes elementos todos são empresas com que vamos poder contar para o futuro. E será um elemento depois também por parte do licenciador, eu acho, ver a solidez de cada uma destas empresas na hora de atribuir uma licença. Não é como nós vimos, por exemplo, noutros países, em que aparecia às vezes uma empresa cogumelo. Olha, vou dar um exemplo. Havia uma empresa que era a 1xBet na Europa, tá? E a 1xBet, eles tinham uma estratégia que era: nós vamos operar no mercado ilegalmente até podermos. Vamos ganhar tudo o que tivemos para ganhar. E depois vamos saltar e ir à procura de uma licença, tá? Portanto, já tinham ganho tanto dinheiro que, de facto, podiam entrar no mercado e fazer o que eles quisessem, porque estavam perfeitamente à vontade. E é isso que eu acho que tem que se prevenir um bocado também no mercado brasileiro, tentar que não haja essa canibalização, do mercado, porque é mau para as pessoas, é mau para as outras empresas, é mau para o mercado regulamentado, porque depois vão dizer, afinal isto não funcionou muito bem, o mercado regulamentado, afinal... Não, ele funciona, ele tem é que ser. Tem é que haver também uma carga punitiva, uma carga que puna... como é que se diz isto em brasileiro ou em português mais... Você está perfeita, Mônica, é puna mesmo. É punitiva, tão pronto, puna, sério. Puna Perfeito português. Está perfeito. Não, porque eu sei que há coisas... Olha, escuta, cá eu sei que há uma palavra, por exemplo, que é super proibida no Brasil e que cá a gente fala assim normal, que foi a primeira palavra que eu aprendi que não podia dizer quando eu fui com a minha irmã para o Brasil, que era rapariga. Olha, foi a maior vergonha que eu passei na minha vida, tá? Porque é uma palavra que para vocês é muito feia e para nós é tipo fofinha, normal. Pronto, e aprendi muito assim nas pedras, por isso é que vou tendo cuidado com as palavras, mais ou menos. Bom, para finalizar e para dizer o quê? Falámos de apostas desportivas, falámos no marketing, no investimento. Acho que o investimento tem que ser muito mais padronizado, quase como se faz com as equipas de futebol, haver quase um teto salarial e dizer, meus amigos, aqui só cabem X. Na televisão, nós não podemos ter... Eu sei que estão 7 a anunciar num jogo, mas eles têm slot para 14. Ou seja, se eu quisesse entrar lá e mais outra marca quisesse entrar lá, eles punham 9 ou punham 12, quantas tiverem dinheiro para entrar na share. E isso não pode acontecer. Tem que haver... Olha, outra coisa que nós fizemos de boa cá, que ao início nós pensámos, isto afinal não é muito bom, mas depois tornou-se numa coisa positiva, foi um código de publicidade, que no fundo regula e tenta regular o que cada um de nós pode fazer e as limitações que cada um pode ter no que diz respeito à publicidade, seja online, seja na televisão. Ainda tem trabalho para fazer, tem muita coisa para regular, tem. Mas
mas está ali uma base, por exemplo, que podia ser construída e edificada até mesmo antes de haver regulação no Brasil. E pronto, olha, já peguei em dois ou três ou quatro temas, sei lá, olha, já me perdi e vou-vos deixar falar, senão não me calo, vocês já sabem. E se os portugueses são danados para a conversa. Fernando, sua vez. Obrigado, Mônica. Obrigado. Bom, falando um pouquinho de regionalização, né, no Brasil e toda a regulamentação que está caminhando, né, nessa direção, o que eu queria trazer uma reflexão aqui é para o próprio operador e casa de aposta quando for pensar a respeito disso. Então, qual vai ser a sua área de atuação? A sua área de atuação vai ser municipal, ela vai ser regional, ela vai ser nacional, ela vai ser na América Latina. Você tem vários tipos de estratégias quando você vai montar o seu negócio, né? Então, realmente, dependendo de qual foi a sua atuação, isso também vai influenciar nos seus pagamentos. Então, por exemplo, como o Oberoni falou, Leonardo também, existem sim pessoas no país hoje em dia ela realmente paga o boleto ali na boca do caixa, mas também tem pessoas também que vão usar o internet bank, a tecnologia mais sofisticada que ela tiver acesso, né? Então depende realmente qual que é o seu público-alvo. Também temos bandeiras regionais, né, no Nordeste, também no Sul também. Então, se o seu público-alvo for algo bem regional, procure um método de pagamento nacional, regional, que te atenda para as suas necessidades. Mas se o seu público for realmente um público nacional ou América Latina, ou também se você fizer uma estratégia para abrir os seus pagamentos também para países que compartilham da língua portuguesa, ou também se você quiser aceitar pagamentos internacionais, por exemplo, temos uma comunidade brasileira fora do Brasil muito grande, nos Estados Unidos, Europa e ao redor do mundo, e dependendo de onde vai vir o pagamento, muda tudo, né, no negócio. Então, você vai ter que ter uma empresa de pagamentos, um método de pagamentos diferente para te atender. Então, depende muito do modelo de negócio da operadora da casa de apostas. Então, nós, como Nuvei, quando nós analisamos um cliente e nós temos um atendimento muito consultivo, nós levamos isso para ele realmente para esse entendimento da necessidade dele. Nós atuamos apenas com players que atuam em contexto nacional ou continental ou global. Obrigado, Fernando. Ficou claro aí também o tipo de serviço e as questões, as soluções da Nuvei. Eu estou recebendo uma notícia aqui de encerramento do painel, realmente a gente já tem uma hora que está conversando. Eu vou passar uma rodada final, correto seria voltar uma pergunta para o Leonardo e fazer essa rodada, mas eu vou antecipar porque a gente já está conversando bastante. Leonardo, ok? Todo mundo? Vamos fazer uma mensagem final aí de cada um. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado mais uma vez a todos. É um prazer enorme estar aqui com o pessoal que conhece tanto do mercado, amigos queridos, inclusive, do mercado, que já operam bastante tempo juntos, aos meus clientes, inclusive, também, obrigado, né, a Alberoni, a Mônica, sensacional. E, Sérgio, obrigado pela excelente moderação do painel. E, gente, vamos aproveitar tudo isso que está acontecendo, volto a dizer, para fazer direito. A Pay4Fun está aí para ajudar quem precisar. A Mônica falou muito bem da questão dos operadores. Eu vou um pouco na linha contramão da Mônica. Eu acho que o Brasil tem espaço, somos 240 milhões de habitantes. Eu acho que tem espaço para todo mundo que quiser operar, dá para operar. Eu não sou a favor de fechar o mercado. Por outro lado, o mercado brasileiro e o brasileiro tem uma coisa diferente do resto do mundo, e isso serve também para todos os operadores que estão vendo aí, que o brasileiro gosta de pessoas, né? Brasileiro odeia ser atendido por um bot. Brasileiro adora saber que do outro lado da tela tem alguém falando com ele, que é um ser humano. E aí isso sozinho, por si só, os operadores e as operações vão caindo. Então esse filtro vai acontecer ao longo do tempo. O Brasil é um mercado maravilhoso.
Vamos saber explorar isso, é uma oportunidade maravilhosa para todos nós, e contem aí com a Pay for Fun como método de pagamento para poder ajudá-los. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alberoni. Vamos lá, obrigado pela oportunidade, foi bem legal aqui, é um prazer estar sempre conversando com o Léo, com o Fernando, é a primeira vez que eu conheço pessoalmente, né, nesse atual mundo da pandemia. A Mônica também já vem acompanhando o trabalho há muitos anos, mas é a primeira vez também que a gente acha que conversa pessoalmente. O Sérgio também, obrigado aí pelo convite à CGS. E acho que, assim, o Brasil, o Léo falou, eu também sou mega contra limites de mercado. Eu acho que a Mônica quis passar um pouco o seguinte, o próprio mercado vai se autolimitar, né? Porque você entender que tem empresas que gastam hoje milhões em televisão, milhões em patrocínios, não tem uma estratégia muito desenhada para o Brasil. Eu acho que a primeira porta, ela vem com um clube de futebol, vem com uma televisão. Eu acho que isso deixa um pouco a desejar na parte de comunicação com o cliente brasileiro. Aí inclui tudo que o Léo falou, método de pagamento, discurso, diálogo, atendimento. Então, eu acho que essas empresas, não estou dizendo todas, tá? Eu acho que tem muitas empresas que estão investindo em futebol, investindo em televisão, que são extremamente inteligentes, tem uma pegada muito legal no Brasil, mas a gente vê muitas marcas ainda que vão dar burro em ponta de faca, como a gente tem esse ditado aqui no Brasil. E espero que o mercado se auto-regulamente ou se limite e que a gente possa ter um mercado interessante no Brasil. Eu deixo aqui minha indignação com o Léo. Eu acho que deveríamos ter regulamentado todas as verticais online, não só as apostas esportivas, como foi no jeitinho brasileiro, inserido como produto lotérico. Deveria ter sido uma lei específica para apostas, deveria ter incluído também todas as verticais de jogo. Um abraço, obrigado. Obrigado pelo convite, CGS. Elisa. Mônica. Olha, eu queria agradecer a todos, de verdade, foi um prazer, e desculpem os meus problemas técnicos, antes de mais. Obrigada ao Sérgio, que foi espetacular e que nos soube gerir a todos, o que é bom, porque às vezes queremos dizer tanta coisa e somos tantos que às vezes se torna complicado, e portanto foi top. Ao Fernando e ao Léo, que são uns fofinhos e que eu adorei conhecer. Léo, tu estás no meu coração, a sério, estão a gostar de comer como eu pastel de nata. O Ângelo, que eu já estou para conhecer há séculos, portanto, estes fóruns que são criados, obrigada à CGS, porque acabam por nos unir a todos e criar aqui quase um concílio, e nós vamos aproveitar estes contactos para o futuro, de certeza. Aliás, vocês estão convidados, podem me mandar WhatsApp sempre que quiserem, com imagens de pão, de quindim, de coisas boas do Brasil, que eu respondo com coisas boas de Portugal. Relativamente ao nosso painel, eu acho que aprendemos aqui coisas muito úteis, e acho que no futuro vamos ter que ter mais destes painéis para explicar a evolução de todo este monstro que é a regulamentação no Brasil. Eu espero sinceramente que os reguladores vos peçam a vocês, a nós, conselhos, que eu acho que era muito positivo. Dê-me um segundo. E pronto, eu não tenho mais nada a dizer. Beijinhos a todos, meus queridos. Tchau, tchau. Obrigado, Mônica. Fernando. Bom, quero dizer que é um prazer estar aqui. A Nuvei realmente é muito feliz de poder ajudar no que precisar para a gente conseguir realmente desbravar o caminho aí dos jogos online no Brasil, América Latina, e poder realmente agregar valor e ajudar os nossos clientes e parceiros para realmente a gente fazer tudo acontecer. Obrigado, Fernando. Valeu pela mensagem final, todo mundo. Alberoni, Leonardo, Mônica. Agradeço, então, uma vez mais a Elizabeth, a CGS, pelo painel. Também adorei participar da moderação com vocês, aprendi um monte. E fica aí também o meu agradecimento e espero encontrá-los em breve aí. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Foi um prazer.